A maior parte dos trabalhos que a gente tem feito na UF, sobretudo projetos de extensão, né, eles têm se concentrado na prática do que às vezes a gente chama de cinema de grupo, que seria assim, uma perspectiva do cinema enquanto experiência produtora de pequenas comunidades, diria, e enquanto possibilidade de produção de subjetividades coletivas. É algo que, enfim, que tem muito a ver assim, com a pesquisa que eu venho fazendo no doutorado, mas agora com atravessamentos da licenciatura em cinema, da UF, e dos projetos de cinema e educação, né, na universidade. Então, nesse contexto, ao longo dos últimos 2 anos, eu venho participando de experiências de produção de grupos de professores, dentre os quais um formado no contexto de escolas estaduais que funcionam dentro de centros socioeducativos e outro que se reuniu semanalmente na UF ao longo do ano, de todo o ano letivo passado, e que é formado por educadores da rede pública vindos de vários cantos da região metropolitana do Rio, e que continua esse grupo, né? Ele se desdobrou num novo grupo agora, com a coordenação de 2 dos professores que participaram do grupo do ano passado, né, que passam a assumir a coordenação assim, depois de um ano acompanhando o grupo. Então é sobre esse último especificamente que eu dediquei algumas notas. No começo, diante da ideia ainda abstrata da formação de um grupo de professores, me animava a possibilidade que esse encontro poderia trazer de estabelecer relações entre diferentes territórios, trajetos, perspectivas outras da cidade, de criar novos laços a partir do interesse comum pelo cinema e educação. Não poderia saber, mas acho que eu já intuía ali uma espécie de teia, cujo tecido seria constituído de imagens e sons. E, de alguma maneira, ligado a uma incerta idealização do sujeito professor, ao encontrá-los, estaria encontrando também vários outros sujeitos, de gerações, línguas, semblantes distintos. Pois, segundo aquela idealização, o professor é pessoa múltipla, chega sempre acompanhada de muitas outras. Foi, portanto, algo marcante que o primeiro encontro do grupo tenha se dado no centro da cidade, em meio à multidão, que se formava em torno de um motivo comum, que era a perplexidade e a indignação diante do assassinato de Marielle. O que aconteceu é que a gente tinha já essa agenda, eu tinha feito um chamado para professores da rede pública da região metropolitana do Rio, e a gente já tinha planejado, né, essa agenda com o primeiro encontro no final de março do ano passado, e poucos dias antes a gente se deu conta que era exatamente no dia e no horário do ato de 7º dia da morte da Marielle. E então a gente se encontrou num impasse, que era, se a gente desmarca o encontro, seria muito desmobilizador para um grupo que não tinha se encontrado ainda, que a gente não sabia direito o que ia ser, né? Tinha uma certa, enfim, algumas incertezas, enfim, né? A gente precisava, e já havia algumas semanas que ele estava marcado, então, e por outro lado, se a gente desmarca o encontro do grupo, a gente nos desmobilizaria para um momento histórico importante, onde a gente tinha o desejo de estar, né, participando na rua, etc. Então, a saída que a gente encontrou foi de agendar esse primeiro encontro para a gente conseguiu uma sala no centro, na Rio Branco, assim, entre Candelária e Cinelândia, para que esse primeiro encontro acontecesse lá. Então a gente teve uma primeira hora de apresentação, de uma conversa, e propusemos um dispositivo que era o seguinte: metade do grupo a gente inseria, e metade do grupo faria 5 retratos de pessoas na rua, no ato,
e a outra metade gravaria registros sonoros, com depoimentos a partir da pergunta que você está fazendo aqui agora. E, enfim, e assim, e quando a gente desce, o ato está passando bem em frente, e a gente já, imediatamente, a gente já se perde em duplas, assim, para fazer o trabalho, e na semana seguinte a gente se encontra com esse material produzido. Então, a gente se encontra em meio à multidão, né? E a multidão da qual podemos aprender, graças ao cinema, às imagens e aos sons, matéria de nossa teia, algo da sua natureza múltipla, que nos apareceu nos vários rostos e vozes atravessados pelo acontecimento que nos abalava e nos reunia ao mesmo tempo. Assim, o grupo fez um primeiro filme junto, o filme de Marielle, que, numa inesperada e precoce tomada de posição, que o real, aquele que insiste em nos escapar ao controle, às determinações e aos roteiros, nos exigiu. Eu queria, se me permitem, um minutinho do filme, para vocês visualizarem o resultado do dispositivo, assim, né, a resposta ao dispositivo. Sou Viviane, meu nome é Viviane, moradora de Irajá, e vim aqui prestar essa homenagem. Sou Sabrina Costa Tavares. Meu nome é Carla Soares. Eu sou atriz, produtora cultural. Mônica Fuentes, sou chilena. Meu nome é Inés, eu sou de Rio das Ostras, tenho minha noiva aqui no Rio. Sou jornalista, me formei em jornalismo, não trabalho com jornalismo, mas sou uma mulher negra que está aí tentando ver um fio que me faça ter prazer em estar aqui. São 10 minutos de depoimento das pessoas falando e retratos, né? Enfim, sabíamos nada sobre nesse momento, mas agora, em retrospecto, podemos dizer que sim, surgia ali, naquele encontro, uma pequena comunidade de cinema, feita de professores cineastas, que a gente começou a chamar, e impossível de ser antecipada, já que ainda muitas outras vezes precisaria se fazer e se refazer nas invenções de dispositivos, no acaso, no ver juntos, no convívio entre as imagens. Mas já naquela primeira reunião de pessoas que nunca tinham se visto antes, mas que se abriam ao encontro e aos riscos do indeterminado, o grupo era inventado pela primeira vez, de muitas. E isso acontecia a partir de uma relação, acho que isso é bem importante, sim, isso acontecia a partir de uma relação que se fazia na exterioridade. Não apenas a da rua, isso também é muito importante porque estamos tratando de uma pedagogia que, em grande medida, é inventada pelo cinema documentário, né? Mas também a de uma exterioridade, mas também a de um acontecimento que nos atravessava e nos ultrapassava enquanto indivíduos. Nos encontramos na exterioridade da rua e de cada um, com as imagens e os sons criando ligações entre nós e desse nós com o macroespaço da cidade e seus trajetos múltiplos. Ouvimos vozes evocando Irajá, Santa Teresa, Rio das Ostras ali. Agiam as imagens e os sons como objetos conectores e também exteriores, uma vez que se faziam do encontro, ou seja, do indivíduo para fora, em direção ao outro, aos espaços, molduras, aos movimentos e durações, à luz. Inspirado pela arquitetura da aranha, um pedagogo que também era etólogo e poeta, Fernand Deligny, ele disse que uma das dimensões constantes e necessárias da rede é justamente esse fora. Ali no seu canto, a aranha tece a teia através da qual vai estabelecer conexões com o que vem de fora. Assim, e quando o espaço, citando Deligny, assim, e quando o espaço se torna concentracionário, a formação de uma rede cria uma espécie de fora
que permite ao humano sobreviver. Fecha aspas. Ao contrário da interioridade de uma identificação, a rede convoca a um modo de estar juntos, onde o real, a diferença e a singularidade são elementos fundamentais na constituição dos seus laços. O critério de um bom grupo, escreveu Deleuze, num texto chamado Três Problemas de Grupo, que ele escreveu, que foi uma apresentação, uma introdução que ele escreveu para o Psicanálise e Transversalidade do Guattari, né? O critério de um bom grupo é que ele não se imagina único, imortal e significante, mas se dirige a um fora que confronta com as suas possibilidades. Que esse grupo ele não se imagina único, imortal e significante, mas se dirige a um fora que o confronta com as possibilidades, com as suas possibilidades de não sentido, de morte ou de explosão, em razão mesmo de sua abertura a outros grupos. O indivíduo, por seu turno, é um tal grupo. Enfim, não é coincidência a reiteração da questão do fora aqui, né? No Deligny e no Deleuze. Fecha as aspas, Deleuze. Se a vida de cada um é única, cada trajetória radicalmente singular, ela vai nos interessar quando em relação com algo exterior, com o outro, com o mundo. É preciso religar a sua dimensão individual à coletiva, como propunha Guattari na Restauração da Cidade Subjetiva. Era assim que, nas relações, voltando ao grupo, era assim que nas relações produzidas no grupo, tínhamos muito poucas informações sobre a vida pessoal de cada um. Ao mesmo tempo em que uma professora de São Gonçalo já era capaz de reconhecer muito rapidamente nas imagens o estilo, o olhar de um professor de Duque de Caxias, por exemplo, e assim reciprocamente no grupo. Ainda que o material se mantivesse desidentificado no momento da visionagem coletiva, então era assim, apenas uma estagiária. A Tereza está aqui, eu tinha esquecido por um momento que a Tereza está aqui. Sabia, se ocupava da organização dos arquivos, sabia quem havia feito o quê. O que tem foi uma escolha metodológica no grupo, né? A gente vê as imagens sem saber de quem era o quê. E isso assim, tem demonstrado muito interessante metodologicamente, porque um eu, ao ver coletivamente, por exemplo, um Minuto Lumière, que é enfim, né, um dos dispositivos que a gente trabalha bastante, né? Há muito tempo, né, enfim, considerando Fresquet, César, que estão aqui. Então, assim, um eu, ao ver coletivamente o Minuto Lumière, que fez, e ouvir os comentários do grupo sobre o plano, sem que saibam, entre o grupo, né, de onde veio esse plano, cria um movimento de distanciamento no qual esse eu pode, de certo modo, se ver fora de si mesmo, podendo inclusive fazer comentários sobre o próprio plano sequência enquanto uma produção coletiva, descolada do eu. Um resultado muito marcante disso é que essa liberação do ego eleva muito sensivelmente o nível do debate sobre as imagens, assim, muda radicalmente a conversa. Isso fica muito evidente. Assim. Para usar os termos Deleuze e guattarianos, guardávamos, nessa metodologia, guardávamos distância de qualquer tendência personológica e nos mantínhamos na perspectiva do processo. Acho que são duas palavras importantes para eles. No desenrolar dos encontros do grupo, seguimos praticando a pedagogia do dispositivo, né? E a partir principalmente das atividades propostas pelos cadernos do Inventar, mas também inventando novos jogos. E em dado momento, lá pelo encontro 15 do grupo,
tendo um certo acúmulo de registros feitos com os dispositivos, começamos a pensar uma nova montagem. Reunidos todos diante da tela, assistíamos a fragmentos dos trajetos cotidianos de cada um, projetados diretamente da timeline do software de edição, onde os registros eram ao poucos inseridos, num modo de montagem operando por uma, aspas, lógica dos múltiplos, como escreveram Eliane e Ivo, e a professora lá do Departamento de Cinema da UF também, né? E o César Migliorin, num texto chamado Pedagogias do Cinema, Montagem, que está no Cinema de Brincar, eu recomendo, inclusive. Em referência, a lógica dos múltiplos, né? Em referência à montagem vertoviana e sua horizontalidade conectiva, não sintética, abre aspas para o texto de César e Eliane, uma dimensão fundamentalmente comunista, não pela sua discursividade, mas por conta de uma horizontalidade radical que permite conectar um ponto do universo a um outro ponto qualquer. Acho que isso foi muito fundamental concorda, Teresa? Na forma como essa montagem dos trabalhos que iam sendo produzidos pelos professores foi se dando, né? Algum indivíduo do grupo operava o software de edição ao mesmo tempo em que se mantinha atento às conversas entre as projeções das imagens, reagindo com as mãos às proposições de corte, associações e disjunções, rupturas, sobreposições que surgiam do grupo. As imagens e sons de cada um eram colocados em relação, e junto delas vinha uma pluralidade de espaços, movimentos, corpos, vozes. Dessa mise en relation das imagens, dos sentidos de cada um, se fazia um modo de montagem compartilhada, a constituir uma teia singular que conecta territórios, trajetos, até então dispersos no plano macro da cidade. Desbaratado o controle do roteiro, que é fundamental para essa sorte de pedagogia do dispositivo, assim, de modo a evitar as hierarquias e arregimentações, as imposições de tema, a centralidade do discurso em detrimento das imagens mesmas, o grupo criou uma espécie de mapa que seria o ponto de partida para uma nova montagem. Feito de objetos, recortes de textos e imagens, memórias que apontavam questões mobilizadoras entre os indivíduos e suas relações, na escola e na vida. Esse mapa se fazia enquanto um modo de estabelecer relações fora dos modelos cartesianos e logocêntricos da narrativa e da representação tradicional. São antes imagens, linhas, volumes, colagens que, colocados no mesmo plano, tinham sentidos alterados, afetados uns pelos outros, provocando novas, estranhas e inesperadas associações, ideias, sentimentos, a partir das quais o grupo daria continuidade ao processo de montagem dos registros desencadeados pelos dispositivos. Então, não como temáticas, né, esses elementos do mapa, mas antes como disparadores do processo. Uma vez formado, o maior desafio de um grupo é o de manter a relação. O seu maior e mais constante risco, o da dispersão. Que é uma coisa que tem um autor de um texto que eu gosto muito, que é o Ver Juntos, Jean Toussaint de Saint-Exupéry, que reitera isso muitas vezes. Estava trazendo, reitera isso, eu parafraseei ele aqui, uma coisa que ele diz muitas vezes no seu texto, que é o Ver Juntos, que me ajuda muito nesse trabalho.
Nos muitos encontros ao longo do ano, para ver as imagens criadas por cada um, o grupo inventou um modo de estar juntos, sustentado pelas tensões colocadas pelo dispositivo entre limite e liberdade, controle e espontaneidade. Essa maneira de estar juntos para ver as imagens criadas por uns e outros se desdobrou bem espontaneamente, sim, nessa forma muito singular de uma montagem compartilhada, tecida de planos e sequências feitos dos trajetos de cada um e da relação singular de cada um com as linhas comuns dos dispositivos. Nesse sentido, o dispositivo é um tensor de multiplicidade e um espaço comum onde cada presença do grupo tem a liberdade de expressar suas singularidades, ao mesmo tempo em que deve se manter situada nos limites formais acordados coletivamente. É um modo de manter a relação, de agir contra o risco iminente da dispersão, risco ao qual todo comum está constantemente sujeito. E por isso deve se refazer constantemente o grupo, né? Sem jamais ver a si mesmo como uma coisa total, ou único, imortal, para retomar os termos do Deleuze. É também a invenção de um modo de ver e, ao mesmo tempo, de ser visto, pois ver juntos é vermos uns aos outros e não olhar todo mundo para a mesma coisa. Parafraseando aqui como li, num pequeno texto chamado Notas sobre Estar Juntos, que é muito inspirado no texto do Ver Juntos, do Dessentir, que eu mencionei há pouco. Assim, as imagens que cada um lançava em direção ao grupo passava a ser do grupo, onde era reapropriada, montada, ou seja, colocada em relação com as outras, num movimento do individual ao coletivo, do singular ao plural. Uma das professoras cineastas do grupo nos escreveu: os encontros, aspas aí, né? Os encontros, ensaios e dispositivos se mostraram como exercícios dos sentidos, experimentações dos modos de ver, ouvir, ser o outro, ter o olho no olho do outro, admitindo e incitando o aparecimento das insondáveis diferenças nas quais se acumulam contradições. Fecha aspas. Essa reciprocidade do olhar não se separa de um devir outro. Foi assim que ver juntos passou a ser montar juntos, e o que cada um trazia se tornava, quando em relação, uma outra coisa ainda, produzindo enunciados coletivos, que é muito do que a gente viu ali, e sentidos inesperados, conectando territórios diferentes e tecendo novos trajetos de uma pequena comunidade de cinema que se formou ali.